tem coisas que são minhas, né? Que eu sou e eu não consigo deixar de ser. Né? Você usou a palavra intensidade, né? Tudo bem. É um túmus, assim, um negócio que é um drive que leva o cara que ele tem que fazer a coisa, senão ele não se segura. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que isso é uma coisa que ela é inata? Você acha que isso nasce de você? Isso é uma coisa que é um imprint que já vem contigo, que você tem isso e é teu, como na ideia de personalidade, por exemplo? Ou não? Você acha que isso é uma coisa completamente aprendível e aí vai depender de como sua vida cursar? Cara, primeiro de tudo, não sei responder essa resposta, não tenho informação para responder isso de forma categórica, no sentido ciência, por exemplo. Porque, enfim, psicólogo, né? Por exemplo, tem muita coisa que você sabe que nasce com a pessoa, algumas síndromes, alguns nuances, né, de questões de patologia e tal, dá para saber que você tem lá uma questão que nasce com a Não, pessoa e eu tal. tô falando do ponto de vista de comportamento em si, não Sim, sim, necessariamente genética, né? Eu digo predisposição, vamos colocar assim, entendeu? sim. Campo mais de filosofia, Cara, eu entendi assim, da gente estar aqui trocando em miúdos. Cara, isso é uma excelente pergunta. Isso é uma excelente pergunta. E é uma pergunta que eu me faço direto. Isso é um problemaço na minha cabeça, com o qual eu me debruço durante. Já faz bastante tempo que eu penso com relação a isso. E tanto penso com relação a isso que eu vou colocar para você. Vou colocar para você exatamente como que essa questão bate para mim, para você ver que realmente eu penso muito sobre isso. Uma coisa que fica muito na minha cabeça. Existe um tipo de ser humano que tem a verve de sair da caverna. Existe um tipo de ser humano que é. Vamos falar aqui, né, só para também simplificar: empreendedores, a pessoa que mete a cara, a pessoa que vai, a pessoa que vai e tal. Existem aquelas pessoas que não, que estão muito bem com um teto, que vivem muito bem com um teto, assim, que vivem muito bem, de uma forma mais, não sei se é simples e tal, enfim. Por que eu estou contextualizando tudo isso para você? Eu penso muito com relação a isso. Essa vontade Atlas, só para pegar isso, que a gente Uhum. de mover, de movimento, isso nasce com a pessoa ou isso vem do contexto, da onde ela está inserida e etc. E isso é uma. Eu estou meio que devolvendo. Vou devolver. O que vocês acham? Eu realmente não. Por quê? Porque realmente eu já pensei muito com relação a isso, no sentido de eu conheço várias pessoas que são fantásticas no sentido de movimento frente à vida. Que é isso, tá buscando, tá metendo a cara, não tá feliz no trabalho, vai mudar, não tá feliz no relacionamento, vai mudar, vai buscar entender, vai pra frente e tal, sendo que essas pessoas são completamente diferentes. No sentido Sim, sem de, dúvida. tá ligado? Não, eu acho que a ideia de. Quando eu quis falar do drive, assim, é porque, assim, tem pessoas que. Todo mundo quer fazer algo, né? Ninguém vai abrir mão de fazer as coisas. As pessoas fazem de forma diferente. Tem pessoas que têm uma natureza de saírem fazendo as coisas, né? Que é uma coisa que tá dentro delas, que é muito maior, que instigam elas a irem fazendo. E não a parar, olhar, planejar, pensar e depois talvez fazer algo, entendeu? Entendi. E essas diferenças. Eu tô falando de uma ideia bem junguiana de arquétipo, de construção de personalidade da vida, né? De caráter, né? Que é o que você. Caráter é de caractere, de marca, de Isso. cicatriz, que é o que caracteriza um comportamento, né? Então, se a gente Entendi. pegasse uma coisa real, concreta e transferisse a uma extrapolação que a gente chama de comportamento, né? Esse conjunto de ações e tal, ele seria reprodutível dessas duas categorias que você está separando. E não só duas, né? Não, sim. Todas as Não, é o que você dicotomias falou agora. Sim, junguianas sim. e de como você forma a psique humana e isso se demonstra no comportamento, tudo. E a pergunta, e ele diz, na verdade, que existe algo que é inato. É por isso que a pergunta é: você acha que é inato mesmo? Ou não? Isso é tipo tábula rasa, construído durante a vida depois? Não, tem algo que já nasce contigo e você Cara, aprimora, melhora outras coisas, mas tem coisas que já são suas desde o começo, entendeu? sim.
É porque, assim, isso realmente, realmente eu tenho um modo de funcionar que ele é realmente muito, muito pragmático. Aí, por exemplo, com relação a questões, por exemplo, Jung, a questão dos arquétipos e tal, tudo que toda filosofia que ela realmente, às vezes, para mim, ela fica mais confusa do que. Não tô, gente, pelo amor de Deus, tá? Em momento algum, menosprezando todo nenhum tipo de filósofo, de pensador e tal. Eu tô falando do Davi, entendeu? Eu tô falando da De minha uma, de experiência. uma pessoa honesta que lê os livros do Jung. A primeira impressão de todo mundo que lê os livros é exatamente essa. Ela é difícil mesmo, especialmente até você se acostumar com o que ele está falando, com o jargão, com os conceitos ali. Não é uma Sim. coisa que, né? Ele é meio encriptado mesmo, né? É isso Não, mesmo. então. Tipo, cara, não é nem, mas é isso, por exemplo, eu vou além um pouco no sentido de. Eu tenho muito cuidado com a abstração demais. Foi o que eu falei. E vocês já notaram isso com 2 minutos, deu aqui, obviamente. Eu sinto sempre vontade de puxar, porque, por exemplo, quando uma pessoa me pergunta, vou decodificar meu ouvido, né? Davi, e aí, o que você acha? Você acha que nasce com a pessoa ou você acha que não nasce com a pessoa? A minha resposta genuína de mim para comigo eu preciso parar para estudar para saber se tem algum marcador genético, etc. Então, sabe? Porque, por exemplo, mas uma coisa que, por exemplo, na psicologia a gente consegue perceber. O meio eu tenho muito cuidado para falar isso também. Eu não vejo, assim, né? Aí eu vou pegar o recorte da minha experiência como psicólogo clínico, de atender pessoas e tal. O meio determina 100% como a pessoa vai ser. Cara, a minha experiência como psicólogo clínico, não. Tem muita gente Não. que veio de um meio que, tipo assim, eu tenho até pessoas que hoje eu sigo, para pessoas que são ex-pacientes, eu não atendo mais, eu não trabalho mais com psicologia clínica, mas pessoas por quem eu nutri uma admiração muito grande, exatamente por elas serem quase uma antítese do meio que elas vieram. Que é assim, tu conhece a história da pessoa e você fala assim, quero somente dar um abraço nessa pessoa e eu não sei o que fazer, sabe? De você, aquela coisa, aquele contexto massacrante, assim, sabe? E a pessoa virou uma flor florida que tá agora dando vida a um jardim e você fala, tipo assim, mano, como assim? Que loucura, sabe? Então, essas perguntas, quando elas batem para mim, e aí eu acho que é isso também, tipo, exatamente por ter visto muita coisa na psicologia, você citou Kierkegaard, uma galera e tal, aí tem a galera da fenomenologia também, que vai beber em várias fontes e tal, foi uma escolha, tipo, de realmente eu não penso a vida por aí, não é uma coisa também fechada e sisuda no sentido de como se eu não tivesse tido várias experiências, tido vida e tal, só que realmente a minha visão de mundo ela é muito mais pragmática.